Boa noite a todos, meus queridos amigos, concurseiros, que estão aí se preparando para o MPRJ, para o cargo de técnico administrativo. Eu venho agora, através dessa transmissão, tratar de uma das últimas, eu acho que é a penúltima ou antepenúltima, só um momento que eu vou pegar meus óculos. Penúltima ou antepenúltima das resoluções, né? No caso, essa que eu tenho aqui em mãos, sobre a qual nós vamos falar, ela foi emitida pelo Conselho Superior, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, de número 164, certo? De 2017. Ela disciplina a expedição de recomendações pelo MP brasileiro, ou seja, ela vale para qualquer MP, seja o Ministério Público da União e suas ramificações, seja para os ministérios públicos estaduais e assim por diante. Ela começa, com o seguinte: o Conselho Nacional do MP, no exercício da competência fixada no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 1. Não custa lembrar, isso parece desnecessário, mas que é lá no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 1º, que nós vimos competências do Conselho Nacional do Ministério Público, na Constituição Federal. Com fundamento nos artigos 147 e seguintes e 157 do seu regimento interno, aí já não nos importa, para efeito de estudos, e na decisão plenária pelo Pleno do Conselho, proferida nos autos da proposição de número, aí tem um número enorme, um número de ordem, julgada na 6ª sessão ordinária de 28 de março de 2017. Aí vem os considerandos, considerando que a Constituição da República inclui, dentre as funções institucionais do Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. É o artigo 129, ipsis literis, inciso 2º da Constituição Federal. Então, ou seja, você estudar essa resolução, você está revisando a parte constitucional do MP, que tanto pode cair na prova de organização do MP, o que é mais provável, mas pode cair na prova de constitucional. Tá? Não se iluda, a banca não pensa muito nesses detalhes. Na verdade, eu não sei exatamente qual é o modus operandi de elaboração das provas como um todo, mas o fato é que às vezes não existe esse pensamento assim, isso aqui pode cair melhor na organização, isso aqui pode cair no constitucional. Não, eles têm um programa de computador no qual eles calibram e botam, queremos uma prova que seja tantos por cento desses conteúdos, tantos por cento abordando esses conteúdos. Eles têm um banco de dados gigante, com tantos por cento de dificuldade, eles têm lá os graus de dificuldade, e um software que vai montar a prova. A verdade é essa, não é uma pessoa que vai escolher questão por questão, não. Aí a partir daí deve passar por revisões e eventualmente a mão humana vai promover alterações na prova para calibrar, mas eu acho isso bem improvável. Tanto é que há anulações, justamente por provavelmente não haver uma devida revisão humana sobre a prova antes dela ser aplicada. Eu acho que hoje é praticamente tudo informatizado. Seguindo, considerando que esta função, a função a qual nos referimos, atribuída ao MP, após aprofundados debates constituintes, em razão das peculiaridades da nova configuração institucional, essa nova configuração foram as mudanças pelas quais a instituição foi passando ao longo dos anos, até atingir o grau de poder e de influência e de
prerrogativas e de funções pelas quais ele tem que zelar, o MP foi crescendo, seus membros passaram a ganhar mais, a ter mais importância, né? Mesmo já estando previsto na Constituição desde o princípio, passaram a se equiparar ao judiciário, em termos inclusive de vencimentos, de subsídios. Né? Não foi sempre assim. Né? Ele era uma espécie de primo pobre do judiciário e ele conseguiu, pouco a pouco, por corporativismo, no melhor sentido da palavra, e se igualando em importância ao Poder Judiciário. Né? Nova configuração institucional se assemelha ao que no direito comparado se denomina função ombudsman, que é uma palavra do alemão, que na verdade ela literalmente significa ouvidor, né? Ou a tradução deles é de defensor do povo. O que não deixa de ser. O ouvidor é aquele que vai lá ouvir as reclamações das pessoas para poder tomar recomendações, baseadas, decisões e recomendações com base nela. Então ele é um ombudsman, ou defensor do povo, e conta com a recomendação, historicamente, como um de seus principais instrumentos. Então a recomendação é um dos principais instrumentos históricos do MP. Vale grifar isso aqui, certo? Seguindo, ela não é uma resolução grande, tá? São 5 páginas. Considerando que a Lei Complementar 75, que é a do MP da União, estabeleceu a Lei Complementar, né? Em seu artigo 6º, inciso 20, caber ao Ministério Público da União expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses diretos e bens cuja defesa lhe cabe promover. Também, letras de lei da Constituição, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, disposição que é extensível ao Ministério Público dos Estados por força do artigo 80 da Lei 8625. Nós já passamos por ele, provavelmente se voltarmos a ele, vamos encontrar algo do mesmo teor. Por isso que você vai ver que o conteúdo de organização do MP é grande, mas é repetitivo. Né? Se você entender a essência daquilo e os principais tópicos, você tem uma chance muito boa de tirar uma nota, provavelmente até gabaritar. Tá? Considerando que a FGV, diferente do que ela é em português, ela é uma banca muito mais comedida e justa nas demais disciplinas, ou pelo menos na parte relativa a direito. Considerando que para o exercício da função institucional do artigo 129, inciso 2º, a Lei 8625 estabelece caber ao Ministério Público expedir recomendações, requisitando ao destinatário, a quem vai receber a recomendação, sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. É uma espécie de feedback que ele vai dar, né? O órgão que for requisitado, que for recomendado, melhor dizendo. Considerando a acentuada utilidade da recomendação para a autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa é incumbido o Ministério Público, direitos, né, cuja a defesa cabe ao Ministério Público, sendo importante instrumento de redução da litigiosidade e da ampliação do acesso à justiça em sua visão contemporânea. O que acontece? Ao estabelecer recomendações, o Ministério Público se antecipa, ele atua de forma proativa, nós vamos ver que isso vai ser mencionado na resolução logo adiante, de tal maneira que os órgãos públicos e outras instituições, ao seguirem recomendações do Ministério Público, vão estar entrando num caminho virtuoso que vai levá-los para a probidade, para a correção, para a eficiência, para a eficácia, para a efetividade, para a indisponibilidade do interesse público, para todos aqueles princípios importantes que nós estudamos em constitucional, em administrativo e também na parte de direito como uma forma geral, aqui no direito, no caso do MP, que pode ser penal ou civil, né, processual. Considerando a conveniência institucional de estimular a ação resolutiva e proativa, ou seja, resolutiva é quando algo já aconteceu e cabe ao MP resolver, né?
E proativa é agir de maneira antecipada, se antecipar aos problemas para... Então, se você percebe que um órgão não está indo, está se desviando da sua finalidade última, né, em relação aos interesses públicos, individuais, sociais, indisponíveis, ele vai emitir uma recomendação para que esse órgão volte aos trilhos, né, nas suas atuações institucionais. Considerando, por fim, a necessidade de uniformizar a atuação do Ministério Público em relação à expedição de recomendações. Ou seja, no final das contas, as recomendações já existiam, elas já eram usadas. A finalidade talvez maior dessa resolução é uniformizar o procedimento de emitir recomendações, como garantia da sociedade e legítimo mecanismo de promoção dos direitos fundamentais individuais e coletivos, sem prejuízo da preservação da independência funcional assegurada constitucionalmente a seus membros, resolve. Considerando tudo isso que eu li, o Conselho Nacional resolve. 1. A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do MP, por intermédio do qual este expõe, o MP, né, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão. Então, o que são razões fáticas e jurídicas? É a motivação, a razão pela qual, a fundamentação pela qual ela está expedindo aquela recomendação àquele órgão, seja ele qual for, sobre determinada questão com o objetivo de persuadir o destinatário. Veja bem, não tem caráter vinculativo. Ele não é obrigado a obedecer de primeira, pelo menos, a uma recomendação. Ela não tem um caráter vinculativo, ordinatório, impositivo, né? Mas com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos, da relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens definidos pela instituição, atuando assim como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas. É bem claro o texto, tá? Bem simples. Lembrando que a gente falou de razões fáticas e jurídicas, lembre-se sempre pressupostos fáticos e pressupostos jurídicos. Razões fáticas e razões jurídicas formam o binômio que forma o princípio da motivação, que também pode ser chamado de fundamentação. Por exemplo, numa sentença emitida por um juiz, você tem primeiro uma parte que se chama relatório. Aí está escrito lá na sentença, é o relatório. Aí ele relata os fatos da maneira como ele recebeu nos autos e vai fazendo a interpretação dele e a exposição, né? E na sequência, ele passa a motivar a fundamentação, que é a motivação, baseado nos pressupostos fáticos e jurídicos, a julgar o que acabou de ser lido no relatório, que é o relatório dos autos, da ação como um todo, né, ele passa a decidir. E aí, com fundamento, e aí ele fundamenta juridicamente, com fulcro no artigo tal, do inciso tal, do Código de Processo Penal, do Código Penal, Parará, ou Civil, né, e lança, né, determina a sentença, certo? Que aí vem em 3 fases, é uma coisa de quem está estudando aí para a parte processual. Não cabe isso para um técnico administrativo. Só entender que isso existe já é muito importante para uma questão mais capciosa e que use um linguajar mais rebuscado, o cara não cair numa pequena armadilha, que na verdade é um detalhe, que por ele, talvez você não ter ouvido falar, você pode na hora, fundamentação, motivação, pressupostos fáticos, e achar aquilo muito complicado e dar aquele apavoro, e você acabar errando a questão. Enfim, e assim alcançar sua plena eficácia. A recomendação não tem caráter coercitivo, foi o que eu já falei, não tem caráter vinculativo ou coercitivo ou impositivo. Quando ele expede uma recomendação, esse órgão que vai recebê-la não é obrigado a cumpri-la, mas ele não é obrigado, mas ele é melhor que ele a cumpra, né? Vai ser melhor para todo mundo, né? Salvo se venha uma recomendação ilegal,
descabida, né? Artigo 2, a recomendação rege-se, entre outros, pelos seguintes princípios. Foi o que eu falei quando eu li o edital e falava assim, em princípios constitucionais. E alguém comentou, cai ou não cai o artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais? Veja bem, o artigo 5º tem 79 incisos. Desses 79, a grande maioria trata, expressa ou implicitamente, de algum princípio constitucional que vai ser aplicado no âmbito jurídico, ou no judiciário, ou no executivo, ou na administração pública em si. Então, eu reitero o que eu falei, estude o artigo 5º da Constituição, porque ele vai cair na prova. Essa é a minha aposta. De uma forma ou de outra. Ainda que seja... eu acho que ele vai cair de forma direta, na minha opinião. A recomendação rege-se, entre outros, pelos seguintes princípios. Motivação, acabamos de falar nela. Formalidade e solenidade, ou seja, a forma... No direito penal, a forma é essencial. A forma não pode ser quebrada, sob pena de anulação, por exemplo, de um processo. Eu já falei sobre isso, né? Dei exemplos do processo do Lula, que foi anulado por um vício de forma. Já no processo civil existe o princípio da instrumentalidade das formas. Então, as formas elas são só um instrumento para se atingir um determinado fim. No direito em geral, no direito penal é a exceção, porque ele envolve a liberdade das pessoas, enfim, ele impõe multas, sanções, penas. Então ele deve seguir à risca a formalidade e solenidade, bem como as recomendações. 3. Celeridade, que é um princípio importantíssimo na justiça, ela tem que ser célere, ela não pode demorar, né? Sob pena de ser prejudicada pelo princípio da segurança jurídica. Se não se decide sobre uma determinada causa, aquela pessoa que estava sob uma ação penal ou civil e não foi devidamente julgada por letargia do Poder Judiciário, por exemplo, e do Ministério Público atuando em conjunto, pode ser que esse crime prescreva e essa pessoa não passe a ser tenha que ser inocentada. Ou seja, ela não foi inocentada, o crime prescreveu, ela não vai mais ser processada. Então nem cabe dizer se ela foi condenada ou não. Ela sequer será processada com a prescrição. Por isso a celeridade é importante. Publicidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e legalidade. Eles pegaram o artigo 37 da Constituição e só mudaram de ordem, mas é o LIMP. Máxima amplitude do objeto e das medidas recomendadas. Tentar fazer recomendações de uma gama maior possível, mais ampla possível, com o objeto, quanto mais amplo, melhor, para que ela seja mais abrangente e tenha um efeito ela seja mais efetiva no final das contas. Né? A efetividade, por coincidência, olha, eu juro, eu não tinha lido isso, a gente vem no 6, garantia de acesso à justiça, outro princípio. 7º, máxima utilidade e efetividade. A amplitude do objeto, ela vai influenciar e vai impactar para que aquela recomendação, no final das contas, sendo seguida e com o desenrolar, né, de tudo que acontece no mundo jurídico e seus efeitos, ela vai proporcionar efetividade às ações do órgão. 8º, caráter não vinculativo das medidas recomendadas. Foi o que eu falei, é não coercitivo, não vinculativo. Caráter preventivo ou corretivo, ou atua-se por prevenção ou por correção. Resolutividade. E 11, segurança jurídica, que eu tinha acabado de falar. 11 não. É 11, sim. E aí, engraçado que veio um 10º, que eu acho que é 12, deve ser um erro de digitação. A ponderação e a proporcionalidade nos casos de tensão entre direitos fundamentais. A ponderação e a proporcionalidade é o que? A razoabilidade e a proporcionalidade. A ponderação entre princípios, quando os princípios se chocam. Lembrando que regras vale tudo ou nada. Ou aplica-se uma regra ou aplica-se outra. Ou aplica-se uma regra ou não se aplica essa regra.
Já em princípios não, você tem que ponderá-los. Um princípio vai prevalecer sobre o outro em determinado caso concreto. Não significa que exista hierarquia entre princípios. Não há. Entre leis há hierarquia. A Constituição, por exemplo, é hierarquicamente superior a esta resolução que eu estou lendo aqui. Certo? Uma lei ordinária, ela é hierarquicamente superior a essa resolução, que é um ato secundário. Não é uma lei, uma norma primária. E assim por diante. Artigo 3º, o MP de ofício ou mediante provocação, alguém que vai lá e provoque, peça que o Ministério Público atue, mediante de ofício ou mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender, e sendo o caso a edição ou alteração de normas. Não, é difícil até para mim dar um exemplo, mas isso serve para qualquer coisa. No final das contas, é o Ministério Público tentando sempre aperfeiçoar e dar mais abrangência e mais efetividade à sua atuação, enquanto órgão que tem previsão constitucional. Parágrafo 1º, preliminarmente, a expedição da recomendação à autoridade pública, a craseado, né, serão requisitadas informações ao órgão destinatário sobre a situação jurídica e o caso concreto a ela afetos, exceto em caso de impossibilidade devidamente motivada, mais uma vez a motivação. Então, em geral, antes de haver a recomendação, o MP vai solicitar, vai requisitar, melhor dizendo, exigir informações ao órgão destinatário, ao órgão que receberá uma recomendação sobre a situação jurídica e o caso concreto a ela afetos, exceto em caso de impossibilidade devidamente motivada, né? Exceto caso a requisição seja algo que realmente o órgão não possa cumprir com. Parágrafo 2º, em casos que reclamam urgência, o MP poderá de ofício expedir recomendação, procedendo posteriormente à instauração do respectivo procedimento. Ou seja, em caso de urgência, ele poderá recomendar primeiro e depois tratar dessas requisições ou esse procedimento ao qual nos referimos no parágrafo 1º. Artigo 4º. A recomendação pode ser dirigida de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, para salvaguardar interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público. Ou seja, ele vai poder emitir recomendações a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que lidem com algo que seja tutelado pelo Ministério Público. E aí está naqueles incisos, né, onde são prerrogativas do Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial, cuidar das causas indígenas, promover a democracia, o Estado democrático de direito e os princípios fundamentais e os direitos sociais, individuais e disponíveis, naquela lista enorme, que vale a pena você não decorar, mas ler tanto, que a ponto de que na prova, mesmo que você não saiba citar de cabeça, na prova você vai ler e vai ter certeza, aquilo estava naquele artigo, né? Para salvaguardar direitos e bens que é incumbido do Ministério Público. Então, ele pode fazer recomendações a qualquer órgão que tenha funções que tenham relações com as atribuições do MP. Traduzindo em miúdos, é isso. Parágrafo 1º. A recomendação será dirigida a quem tem poder, atribuição ou competência para a adoção das medidas recomendadas ou responsabilidade pela reparação ou prevenção do dano. Certo? É a autoridade competente, geralmente a autoridade máxima de um órgão, e se ele é responsável, né, se ele causou algum dano e ele precisa repará-lo, né, ou preveni-lo mediante recomendação, será a ele dirigida a recomendação. Parágrafo 2º. Quando dentre os destinatários da recomendação figurar a autoridade para as quais a lei estabelece caber ao Procurador-Geral o encaminhamento de correspondência ou notificação, algumas autoridades têm a prerrogativa de receber a recomendação através do PGJ e não por qualquer procurador.
tem que ser o procurador-geral. Caberá a este ou ao órgão, este é o procurador-geral, ou ao órgão do MP a quem esta atribuição tiver sido delegada, porque ele pode delegar essa atribuição a um órgão abaixo dele, encaminhar a recomendação expedida pelo promotor ou procurador natural, aquele que no início foi quem decidiu fazer a recomendação. Como ele não pode fazer diretamente para aquela autoridade goza de uma prerrogativa de somente receber recomendações via procurador-geral ou via alguém que recebeu delegação para fazê-lo, delegação através do procurador-geral. Então, o promotor natural, o procurador natural, que é quem teve a iniciativa de estabelecer, de emitir a recomendação, ele vai entrar em contato com o procurador-geral que vai fazê-la, vai fazer a recomendação ou vai delegar isso a alguém que tenha competência, por delegação, para encaminhar a recomendação expedida pelo promotor ou procurador natural no prazo de 10 dias. Prazos são sempre importantes. Não cabendo à chefia institucional a valoração do conteúdo da recomendação, ou seja, ele faz isso de praxe, por praxis, porque cabe a ele fazer. Ele não tem que entrar no mérito da recomendação do promotor ou procurador natural. Ele só vai encaminhar, é um ato burocrático, formal. Não cabendo à chefia institucional a valoração do conteúdo da recomendação, ressalvada a possibilidade de fundamentadamente, mais uma vez, com motivação, com fundamentação, negar encaminhamento a que tiver sido expedida por órgão ministerial sem atribuição, se o órgão não tiver competência para expedi-la, que afrontar a lei ou dispositivo nesta resolução, ou ainda quando não for observado o tratamento protocolar devido ao destinatário, certo? Então, nessas 3 hipóteses, aí sim ele pode intervir e não fazer a recomendação, por exemplo. Ou até pedir que o promotor natural, lá, o procurador, a corrija. Enfim. Artigo 5. Não poderá ser expedida a recomendação que tenha como destinatárias as mesmas partes e objeto, os mesmos pedidos de ação judicial, ressalvadas as situações excepcionais justificadas pelas circunstâncias de fato e de direito, mais uma vez, motivadas e pela natureza do bem, tutelado devidamente motivadas e desde que não contrarie decisão judicial. Vamos reler rapidamente o artigo 5º, que ele é um pouco confuso. Não poderá ser expedida a recomendação que tenha como destinatárias, ou destinatária, tem o S entre parênteses, a ou as, parte ou partes e objeto, os mesmos pedidos de ação judicial, ou seja, se aquilo já é objeto de ação judicial, não cabe recomendação. Se algum órgão precisa de correção ou recomendação, por conta de um objeto que já é objeto de uma ação judicial, então não cabe fazer recomendação, aquilo já é objeto de ação judicial. Já virou prerrogativa do juízo competente, ressalvadas as situações excepcionais justificadas pelas circunstâncias de fato e de direito, mais uma vez a motivação, e pela natureza do bem tutelado, devidamente motivadas e desde que não contrarie decisão judicial. Artigo 6º. Sendo cabível a recomendação, esta deve ser manejada anterior e preferencialmente à ação judicial, ou seja, é aquela coisa da tentativa da autocomposição antes de entrar numa ação judicial. A tentativa da economicidade no sentido jurídico da parte, judicial da parte. Evitar mover uma ação. Antes de evitar mover uma ação, você tem uma série de coisas, inclusive a recomendação, para que esse órgão não incorra em erro, e tenha que sofrer uma ação. Então você pode antes recomendar que ele corrija a sua conduta, que ele aperfeiçoe seus métodos, etc. Para que aquilo não culmine numa ação judicial que é custosa, que é cara, que consome recursos públicos, etc.
Artigo 7º, a recomendação deve ser devidamente fundamentada, mais uma vez, mediante a exposição dos argumentos fáticos e jurídicos que justificam a sua expedição. Não vou falar mais nada, né? 8º, a recomendação conterá a indicação do prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, indicando-as de forma clara e objetiva, né? Você recomenda algo a alguém, você precisa dar um prazo razoável. Pode ser algo complexo, que demore. Pode ser algo simples, então o prazo é curto, 5, 10 dias. Parágrafo único, o atendimento da recomendação será apurado nos autos do inquérito civil, procedimento administrativo ou preparatório em que foi expedida. A recomendação ela vai fazer parte dos autos, né, de um inquérito civil, procedimento administrativo ou preparatório, nunca de uma ação judicial que já foi iniciada, sempre de procedimentos anteriores à ação judicial, extrajudiciais, como diz lá no começo da resolução. Artigo 9º, o órgão do MP poderá requisitar ao destinatário a adequada e imediata divulgação da recomendação expedida, incluindo sua afixação em local de fácil acesso ao público, se necessária, a efetividade da recomendação. Certo? Ele poderá requisitar ao destinatário que ele divulgue, por exemplo, afixe em local de fácil acesso ao público, né? Ponha lá o aviso de que a ele foram recomendadas determinadas providências para corrigir determinados vícios, problemas, enfim, inadequações e outras possibilidades, né, em que cabe recomendar algo a algum órgão por parte do MP. Artigo 10º, o órgão do MP poderá requisitar em prazo razoável resposta por escrito sobre o atendimento ou não da recomendação, bem como instar os destinatários a respondê-la de modo fundamentado. Certo? Ele pode requisitar que a pessoa responda por escrito, né, sobre o atendimento ou não da recomendação, mesmo que ela não seja vinculativa, mesmo que ela não seja coercitiva, não seja uma ordem em si. Havendo resposta fundamentada de não atendimento, ainda que não requisitada, impõe-se ao órgão do MP que expediu a recomendação apreciá-la fundamentadamente. O MP pode recomendar algo e, por equívoco, e esse órgão que recebeu a recomendação pode, fundamentadamente, baseado no caso concreto e na lei, de que ele não deve cumprir aquela recomendação, ou de que pelo menos não daquela maneira como ela foi feita, não atendê-la. Então, se ele fez isso e fundamentou, cabe ao MP que expediu, ao órgão do MP que expediu a recomendação, apreciá-la fundamentadamente também, para ver se realmente o cara tem razão de não estar cumprindo com aquela recomendação. Na hipótese de desatendimento à recomendação, de falta de resposta considerada inconsistente, o órgão do MP, né, aí já são casos, digamos, culposos ou dolosos, né, o órgão do MP adotará as medidas cabíveis à obtenção do resultado pretendido com a expedição da recomendação. Parágrafo 1º, tá, estamos quase acabando, no intuito de evitar a judicialização e fornecer ao destinatário todas as informações úteis à formação de seu convencimento quanto ao atendimento da recomendação, ele tem que ser persuadido, porque a recomendação não é obrigatória de ser cumprida. Poderá o órgão do MP, ao expedir a recomendação, indicar as medidas que entende cabíveis, ou seja, auxiliá-lo a cumprir com aquela recomendação. Em tese, né, no caso de desatendimento da recomendação, desde que incluídas em suas esferas de atribuições. O MP não pode chegar para um órgão, por exemplo, de contas, num determinado assunto sobre o qual ele não tem nenhuma competência, vamos supor, assuntos de natureza econômica, estritamente econômica, e detalhes, políticas públicas muito específicas, sei lá, finanças, ele vai fazer uma recomendação ao Banco Central sobre a emissão de títulos da dívida pública. Não cabe ao MP tratar disso, é um assunto muito específico, entendeu? Então, nesse caso, há essa ressalva que eu acabei de ler. Parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo anterior, o órgão ministerial não adotará as medidas indicadas antes de transcorrido o prazo fixado para a resposta.
exceto se fato novo determinar a urgência dessa adoção. Também autoexplicativo. Parágrafo 3º, a adoção das medidas indicadas na recomendação como cabíveis em tese pressupõe a apreciação fundamentada da resposta de que trata o parágrafo único do artigo anterior. 12. As escolas do MP e seus centros de estudos promoverão cursos de aperfeiçoamento sobre técnicas de elaboração de recomendações. 13. Fica revogado o artigo 15 da resolução CNMP 23, que nós vamos estudar, e lá, quando estudarmos, vamos ver que esse artigo 15 estará revogado. E 14, a resolução entrará em vigor na data de sua publicação, que foi 28 de março de 2017. À época, o PGJ chamava-se Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Foi um cara bem famoso, que causou muito na época. Teve pelejas lá com Lula, com Gilmar Mendes e com uma série de pessoas. Era um cara meio polêmico. Mas, enfim, eila a resolução, né, de número, falei tanto sobre ela, esqueci, de número 164, ok? Com isso terminamos o vídeo. Ficou longo, mas eu prefiro fazer em um vídeo só. O vídeo está rico, tá, em informações, modéstia à parte. Espero que você aprecie e aproveite para estudar.